Professor, todos nós conhecemos você como advogado, como professor, mas e o Bruno Bini formando? Se você pudesse voltar atrás e dar uma dica importante para você mesmo, qual dica que seria? É interessante. O formando, como eu disse, eu levei os dois cursos ao mesmo tempo, né? Então eu me ocupava o dia inteiro na graduação, porque eu estudava de manhã, às vezes tinha aula à tarde, estudava à noite na PUC com aula de manhã no sábado, né? E pela manhã, durante a semana, eu estava na Federal. Na metade do curso, mais ou menos, eu disse que eu não tinha tido uma inspiração para entrar no direito, mas ao longo do curso eu encontrei as minhas inspirações. Eu tive alguns professores, na minha cabeça eu até tenho dois mais vivamente, dois professores que, sendo advogados e professores, me inspiraram de que aquilo seria uma possibilidade. E aí, mais ou menos na metade do curso, quarto para o quinto período, eu comecei a verificar isso como uma possibilidade. O fato de me formar em comunicação, que é um curso de 4 anos, e ainda ter, por conta de greve na Federal e tudo mais, 1 ano e meio para me formar, acabou fazendo com que eu tivesse experiência em 3 escritórios de estágio. Então, eu fiz um estágio no 8º, um estágio no 9º, um estágio no 10º. Naquele tempo, eu acredito que era muito mais fácil, sim, você encontrar estágio. Eu saía do estágio na sexta, já entrava dizendo que eu ia sair dele 6 meses, saía na sexta, no segundo já começava um outro estágio. Eu realmente emendei, foi meu primeiro contato profissional com 22 anos, e então bacharel em comunicação, mas faltando ainda 1 ano e meio para formar em direito. E aí eu comecei a gostar da vivência de advocacia no escritório, de advocacia, de dia a dia de escritório, né? Passei a tomar mais café do que eu tomava, passei a entender um pouco mais essa questão. Dentro de sala de aula você faz a gestão de pessoas, dentro da advocacia você faz a gestão de pessoas, você faz a gestão de relações, né? Você tenta solucionar o problema, a pessoa te procura para você solucionar o problema. Então, eu entendo que quem se formou ali foi essa pessoa já com alguma inspiração para poder ser um advogado, e eu sempre gostei do magistério por ser filho de professores e sempre admirei muito a profissão e acreditando que eu chegaria a isso. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer alguma coisa para mim, eu talvez dissesse que eu não precisaria me preocupar em ser advogado mesmo fora do momento profissional. Porque por eu exigir demais de mim mesmo, separar as coisas, eu acabo achando que a advocacia é aquela profissão em que as pessoas precisam saber que você é advogado. Então, e por advogado eu estou dizendo realmente o bacharel que é aprovado na OAB e tem a titulação advogado e que está apto a advogar, e não aquele que, se der eu advogo. Então, se a pessoa tiver a intenção real de advogar, eu acho que é fundamental que ela saiba disso. Então, eu acho que os meus colegas guardam uma boa impressão de mim, mas eu diria para mim lá atrás assim, preocupe-se também com essa questão, porque não tem um problema se o seu colega te vê como alguém festeiro, alguém gente boa, alguém que joga bola bem. Se ele puder, junto a isso tudo, também ver uma pessoa que eventualmente na frente vai ser responsável, vai saber atuar profissionalmente, ou o que quer que seja, alguma admiração, né? Então eu diria, olha, pode ser mais advogado fora dos tempos em que você for demandado como tal, porque é importante você se apresentar como isso. As pessoas têm problemas e uma prova de um reconhecimento disso, para concluir esse ponto, é um termômetro, né? Eu sou procurado por amigos e familiares para advogar para eles. Então, ok, então tá bom. Então o pessoal não está me procurando só para questão relação pessoal e também relação profissional. Acho que é uma boa ideia você focar nisso, pensando que você pode ser advogado boa parte do seu tempo, né? Legal. Professor, a gente já fez 2 entrevistas, uma com a Danúbia e com o Vitor Holanda também, e o pessoal bateu muito no ponto na questão das redes sociais da advocacia. A gente, antes de começar a entrevista, você comentou com a gente que não tinha um Instagram. Instagram. Você não acha importante atualmente, com o momento que a gente vive, com essas redes sociais, o impacto que está tendo no pessoal hoje em dia, propagar a advocacia também nas redes sociais? Como é que você pensa e fala sobre isso? Eu acredito que sim. A gente conversa disso no escritório. Eu não sou uma pessoa tão ligada na rede social. Eu tenho o Facebook, eu tenho uma conta de Instagram praticamente inativa, mas eu tenho o Facebook, e o meu Facebook é basicamente foto do meu filho, né, que tem 1 ano e 7 meses, foto minha em show, geralmente shows, né, que eu assisto, e geralmente em um evento ou outro, uma entrevista, uma foto desse momento, por exemplo. E eu tenho conversado muito sobre essa possibilidade, então eu acredito que sim, é importante, e corrobora aquilo que eu acabei de falar. Você pode ser um pouco mais advogado para além disso. Quem bate o olho no meu Facebook vê que eu gosto de metal, vê que eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses e vê que eu sou advogado e professor. Eu acho que sim. Se você souber fazer com temperamento correspondendo à sua personalidade, né? Então, eu acho que sim. Se você é um advogado mais ativo, que gosta de fazer sustentação oral e de aparecer e de dar as caras,
é coerente que seu Facebook seja um pouco isso. E dentro de um que é um pouco do meu perfil mais discreto profissional, embora tentando ter uma presença onde eu estou, eu acho que o meu Facebook corresponde, embora eu acho que poderia ter uma pitada a mais dessa presença, sim, como advogado, né, no meio social, sim, nas redes sociais, desculpa, nas redes. Pessoal, a gente sempre está trazendo perguntas quentes para no final da entrevista a gente fazer para os nossos entrevistados. E para você é o seguinte, na sua opinião, o que vai diferenciar um advogado comum e de um advogado de sucesso, um advogado bem-sucedido? Tá. A questão do sucesso, eu vejo ela, se eu fosse buscar uma resposta objetiva, o que é sucesso, eu diria que é melhor a gente perguntar para alguém que já experimentou o sucesso para poder justamente dizer para a gente o que é. Mas, subjetivamente, eu falo o que é o sucesso. O sucesso, na minha opinião, em relação a uma profissão, significa você entregar aquilo que é esperado de você. E o restante veio como consequência. Se a minha profissão me permite, não uma realização pessoal, mas uma realização profissional, de trazer a vivência que eu preciso, né? Eu falo de recursos, obviamente, de dinheiro, para eu poder ter aquilo que eu quero, mas eu acho que isso vem como consequência daquilo que é a preparação. O que é essa preparação? O advogado, como eu disse, na minha opinião, é um gestor de relações. Eu tenho admirado advogados que conseguem entender esse linguajar que eu estou propondo e conseguem me ver como um gestor de problema do lado de cá e ele como um gestor de problema do lado de lá. E aí a gente sempre mantém o nível. E tenho feito questão de elogiar os advogados que assim atuam e tenho recebido elogios nesse sentido. Por quê? Porque esse é o advogado que entrega aquilo que é esperado dele. Ele pega o tensionamento da relação, ele absorve o impacto daquilo, mas ele só transfere para frente aquilo que de fato precisa para ele ser um gestor de problema, um gestor de crise, um gestor de relações humanas. Então, eu acho que o sucesso talvez esteja aí, o restante é consequência. Então, essa é uma visão subjetiva de sucesso, como eu disse, porque o sucesso muitas vezes é mensurado por propriedade, pelo que ele conseguiu arrecadar em razão daquilo, pelo que ele ganha. Muitas vezes, eu não estou falando que isso não é importante, não. Eu só estou dizendo que eu acho que o principal é isso, por acreditar que o restante vem como consequência. Então, se você se avoca à condição de advogado e entende o seu papel, eu acho que você começa a trilhar um caminho de sucesso, né? Nesse sentido, de ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer, né? Então, eu acho que o advogado que consegue fazer isso, ele te diferencia dos demais. Se eu quiser olhar para a advocacia procurando os que não fazem isso, eu talvez vá encontrar o que eu estou chamando aqui de advogado comum, que vai e entra com a ação para você. Se você quiser buscar o advogado de sucesso, eu acredito que você vai atrás daquele advogado que, no final das contas, entende o seu problema e entende como solucioná-lo. E aí vai uma ilustração. O advogado, no tensionamento das relações, ele não tem que chegar numa audiência, por exemplo, perante uma autoridade do juiz, ele tem que saber que ele tem um sapo que ele tem que engolir, tem limite para isso, mas se ele tensiona a relação, ele briga, ele é aguerrido demais e ele exagera, na verdade ele está prejudicando, ele está trazendo um malefício para aquele que é representado por ele, porque ele perdeu o foco. Então, por isso eu disse lá atrás, a advocacia, como muita coisa na vida, e a própria vida muitas vezes exige estratégia e disciplina, né? Como a vida é guiada por uma aleatoriedade e a gente não tem controle sobre o destino, a gente tem que ter a estratégia justamente pensando que ela podendo sair, se você tem disciplina, você vai seguir naquele sentido, mas se você tem uma saída A ou B para as situações que você tem, isso vale para processo, isso vale, na minha opinião, também para a profissão. Nós temos perguntas que foram enviadas para a gente pelo Instagram, são perguntas de alunos e professores. A primeira pergunta é da aluna Bárbara Junqueira, do 8º período, e é a seguinte, você tem alguma dica para quem está estudando para a prova da OAB? Dica para a prova da OAB, sim. Eu acho que a melhor que serviu para mim, eu peguei a época em que fiz, eu acho que eu peguei os últimos 4 ou 5 anos de provas da OAB e cronometrei lá no escritório com o André, meu sócio, na época, e fazíamos estágio juntos, inclusive, né? Estávamos para formar, tem essa coincidência também. E a gente cronometrava o tempo suficiente, não conversávamos, não abríamos nada e fazíamos a prova como se fosse uma prova normal. Isso desde aquela coisa de uma questão pode ser repetida, até aquela coisa de você criar um mecanismo de compreensão de como as questões são feitas, né? O aluno muitas vezes pergunta no primeiro período assim, nunca fiz uma prova sua, e aí ele quer saber como eu cobro, né? E ele quer saber de todos os professores. Como a OAB cobra? Eu acho que resolver exercício, fazer exercício é a melhor forma de estudar para a prova da OAB. E claro, né, o compromisso que você teve com você mesmo a partir de um certo momento no curso, seja no primeiro, segundo, terceiro período, mas que não seja no 10º período, de ter tido a estratégia de um estudo contínuo para chegar no final do curso e conseguir se aprovar na OAB, né? Ótimo. Tem uma pergunta aqui
professor, que é do professor também da casa, professor Vitor Lana, que é o seguinte, você dorme de terno? Eu tenho um terno próprio para dormir, né? Ele é mais confortável, ele obviamente não estrangula tanto com a gravata. Então, como para toda atividade eu tenho terno, desde a gravata do kimono até o pijama para dormir. A faixa do kimono? A faixa do kimono, então eu tenho lá o meu terno, mas ele é um terno confortável para dormir, então eu até recomendo, eu acho que é uma ótima. Terminando essa entrevista que foi muito especial, de uma forma descontraída, eu quero te agradecer, professor. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Ô, Lucas, foi um Foi prazer. muito esclarecedor, professor Vini, muito Obrigado, obrigado. Lucas. Acho que o pessoal vai gostar bastante, elucidou várias questões aí do pessoal. Sim. E no mais é isso. Valeu, Se eu gente. puder... Sim. Se eu puder falar uma coisa, é que, assim como o Lucas destacou bem, acredito que você pense também, que o diálogo meu com o aluno que eventualmente está assistindo esse vídeo não termine aqui. Ele pode me pegar no... Não sei se durou 15, 16 ou 17 minutos, mas ele pode me pegar no corredor e completar esse 18º, 19º minuto com alguma conversa. Eu estou à disposição de todos. Fica a dica aí no final. Fica a dica, pessoal. Então valeu, obrigado. Até a próxima.